Hoje é bem boa noite, né? Boa noite para todos. Não consegui passar mais cedo, mas compromisso é compromisso. E independente do horário, vamos seguir aqui com o dia 13. Não vamos parar. Eu prometi 40 dias e tem 2 dias extras, então nós vamos em 40 dias. Estava em um casamento hoje, um dia atípico, não é? Mas vamos que vamos. E pensando no casamento, a família é um propósito, né, de Deus para nós. A palavra fala que Deus fez o homem e a mulher e Ele fez a mulher como uma auxiliadora para o homem, né? E o casamento, ele é um propósito, né, a ser cumprido, onde as famílias vão se multiplicar, gerar novos filhos, e isso está em Gênesis 1:26, né? Onde ele fala para os filhos multiplicar na terra, né, e subjugar a terra. Então o casamento ele é um dos propósitos de Deus para nós. E o dia 13 de hoje fala de adoração. Ontem a gente falou sobre a amizade de Deus, falamos sobre adoração, falamos sobre rendição. E aqui no dia 13 a gente vai continuar falando de adoração, aquilo que agrada a Deus. Olha o casal aí, lembrei muito de vocês hoje. Um dia lindo, um casamento lindo. Casamento onde o pastor ele renovou os votos de todos que estavam ali presentes e foi muito lindo. Lembrei de vocês. E estava falando aqui que o casamento é um dos propósitos, né, de Deus para nós. Se a gente está lendo aqui, né, os dias, né, de uma vida com propósito, o casamento ele é um dos propósitos de Deus para nós, né? Onde ele fala que a mulher é uma auxiliadora, né, desse homem e onde eles vão seguir, né, vivendo essa vida que Deus tem, né, para cada um. O homem com as suas características, a mulher, né, com o seu papel, com a sua docilidade, né? A mulher ela tem o papel do Espírito Santo, né, na relação, e ela é uma auxiliadora, mas na verdade a raiz de auxiliadora idônea é opositora. Aí você pensa, mas como assim uma mulher é opositora ao seu marido? Na verdade é porque a mulher ela tem uma visão diferente, a mulher ela é mais sensitiva, ela tem uma intuição maior. O lado direito, né, mais desenvolvido, enquanto que o homem ele é mais racional. Então, o homem, quando ele vai conversar, por exemplo, com a mulher enxerga mais aquela área sensível e ela pode dar informações para o homem que o homem não está percebendo. E os dois ali, né, em unidade, eles têm aquela informação de forma íntegra. Onde o homem não enxerga, a mulher enxerga. E ali os dois juntos, né? Existe o quê? Existe a completude, né? Não que nós não sejamos completos antes da relação, porque o ideal é o quê? Cada um ser completo antes de encontrar o outro. Mas a gente tem o quê? Uma multiplicação, né, de sabedoria ali, com o contato da mulher com o homem. Então, Deus é perfeito, né? Se Ele fez a mulher como uma auxiliadora, é para ela estar ali, né? Estendendo ao seu esposo, ela intercedendo, ela mostrando o seu ponto de vista, ela com a sua feminilidade, sua doçura, né? Nutrindo aquele lar. Então, são papéis diferentes, né? Onde eles
É importante estar bem definido para que a relação vá bem, não é? Então vamos lá, leitura do dia 13. Laiane, acho que você tem o livro, né? Quiser seguir aí. Quem sabe amanhã você faz comigo a leitura, hein, Laiane? Te convidar. Amanhã eu vou dividir a tela com você e você lê o 14. O que você acha? Topa o desafio? Então vamos embora. Depois você me fala aí. Dia 13. Adoração que agrada a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Está em Marcos 12:30. Deus quer você por inteiro. O Senhor não quer apenas uma parte de sua vida. Oba, top! Amanhã você vai fazer leitura, ok? Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou nas sobras do seu tempo e de seu dinheiro. Ele deseja sua total devoção, não migalhas de sua vida. Isso aqui a gente pode falar de confiança. Exemplo, se eu falo assim, eu confio 99% em você. Se a gente for pensar, tem 1% que não confia. Ou seja, falar que eu confio 99% não vai gerar a confiança, né, que a gente esperava. Então é questionável. Então Deus, ele não quer ser parte, né? Ele quer ser o todo da sua vida, em todas as áreas. Certa vez, uma samaritana tentou argumentar com Jesus sobre o melhor momento, lugar e forma de adorar. Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora e quanto de você mesmo se oferece a Deus quando adora. Existe a forma certa e a forma errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo que o agrade. O tipo de adoração que agrada ao Senhor apresenta 4 características. Primeira delas, Deus se agrada quando nossa adoração é conforme a verdade. As pessoas frequentemente dizem: gosto de pensar em Deus como, e então descreve o tipo de Deus que gostariam de adorar. Mas não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus, confortável e politicamente correta, e então adorá-la. Isso é idolatria. A adoração deve ser fundamentada na verdade das Escrituras, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como Ele é, verdadeiramente revelado na Bíblia. 2. Deus se agrada quando nossa adoração é sincera. Quando Jesus diz que devemos adorar em espírito, Ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito. Feito à imagem de Deus, somos um espírito que habita em um corpo, e Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com Ele. Adoração nada mais é que seu espírito reagindo ao Espírito de Deus. Então, quando a gente aceita Jesus, né, quando nosso Senhor e nosso Salvador, e inclusive até com um batismo, né, o Espírito Santo de Deus, ele vem fazer morada em nós junto com o nosso espírito. Então, é o Espírito Santo junto com o nosso espírito. E aqui, as características que ele fala da adoração, né? Adorar é o quê? É beijar a face de Deus. Então, ele fala que Deus se agrada quando nossa adoração é sincera, quando a nossa adoração é verdadeira. E essa questão
né, que ele fala de agradar o Espírito e adorar em espírito, é ao nosso espírito. Quando Jesus diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Não se trata de apenas usar as palavras corretas. Você deve realmente querer dizer o que diz. O louvor sem sentimentos não é louvor. Em absoluto, não passa de um insulto a Deus. Quando adoramos a Deus, Ele olha para além de nossas palavras, a fim de ver a atitude de nosso coração. Então Deus enxerga em nosso coração, né? O que tem de motivação, o que tem de intencionalidade nisso, né? A Bíblia diz, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Está em 1 Samuel 16:7. Uma vez que a adoração implica regozijar-se em Deus, é necessário que suas emoções estejam envolvidas. O Senhor lhe deu emoções para que você possa adorá-lo com intensidade, mas elas devem ser genuínas, não fingidas. Deus odeia a hipocrisia. Ele não quer exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. Ele deseja amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Logicamente, só a sinceridade não é suficiente, pois você pode estar sinceramente errado. É por isso que tanto o Espírito quanto a verdade são necessários. A adoração deve ser conforme a verdade e genuína. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela, usamos o coração e a mente. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo, mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus, não a uma melodia. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem a adoração, pois retiram a evidência de Deus e a transferem para nossos sentimentos. Porque quando a gente adora, né, em espírito e em verdade, e muitas vezes essa canção, a gente transfere essa emoção da música, né, fica no nível da alma. E para a gente adorar em espírito, seria um nível de conexão mais espiritual, né? Não transferindo para a mente, né? Onde estão nossas emoções. Sua maior distração na adoração é você mesmo, seus interesses e preocupações com o que os outros pensam a seu respeito. Os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada ou genuína de louvar a Deus, mas essas discussões normalmente refletem apenas diferenças de formação e de personalidade. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, entre elas confessar, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais e erguer as mãos. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa seu amor por Deus, baseado na formação e na personalidade que Ele lhe deu. Então, como nós somos únicos, né, e diferentes, cada um vai demonstrar, né, de forma genuína e sincera esse louvor, né, esse melhor louvor. Não é copiando um aos outros, né, de forma doutrinária, mas é fazer realizar de todo o coração. Gary raciocinou: se Deus propositadamente nos fez todos diferentes, por que deveríamos todos amar a Deus da mesma forma? Lendo obras cristãs clássicas e entrevistando cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há 2000 anos para desfrutar intimidade com Deus, ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo outras pessoas, sendo solidários, desfrutando da comunhão e participando de dezenas de outras atividades.
Este livro, Caminhos Sagrados, Guerra identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Os naturalistas são mais motivados a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais. Os sensitivos amam a Deus com os sentidos e apreciam belos cultos de adoração, que envolve a visão, o paladar, o aroma e o toque, não apenas a audição. Os tradicionalistas aproximam-se de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Os ascetas preferem amar a Deus na solidão e com simplicidade. Os ativistas amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Os misericordiosos amam a Deus demonstrando seu amor a outros e suprindo as necessidades deles. Os entusiastas amam a Deus com celebrações. Os contemplativos amam a Deus por meio da adoração. E os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo, isto é, fazendo uso da mente. Eu também, Laiane. Não há um modelo único de aproximação para adorar e desenvolver amizade com Deus. Uma coisa é certa, você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Mesmo porque, se você fizer isso, você vai estar fora do seu propósito. Quando você copia alguém ou algo parecido, você quer fazer a maneira do outro, você está deixando a sua originalidade, em buscar essa verdade, em buscar essa sinceridade. Você está apenas modelando uma pessoa. Deus quer que você seja você mesmo. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dEle, em seu culto. Porque Deus te conhece. Então não adianta a gente querer fazer algo que não é nosso, que não é original, vamos falar assim. Terceiro, Deus se agrada quando nossa adoração é meditativa. A ordem de Jesus. Ame o Senhor de todo o seu entendimento. É repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais com frases feitas ou exclamações corriqueiras como louvado seja o Senhor. Atire a primeira pedra, quem nunca falou. Pois indicam que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer no momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver sua mente. Por isso que na Bíblia, a palavra fala que para a gente, quando for orar a Deus, a gente não usar de vãs repetições, mas que a gente fale, que a gente tenha conversas honestas com Deus. E é a mesma coisa aqui na adoração, Da mesma forma que eu preciso ser honesta em minha oração, eu tenho que adorar, de forma que eu elabore, algum pensamento e fala, com o Pai. Jesus chamou vãs repetições as orações indiferentes. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado, quando então deixamos de pensar no significado. É bem mais fácil utilizar chavões ao adorar que fazer um esforço para honrar a Deus com palavras originais. É por isso que o encorajo a ler diferentes traduções e paráfrases da Bíblia. Isso ampliará suas expressões de adoração. Então, o autor fala que quanto mais a gente lê, mais a nossa adoração, ela amplia, o nosso vocabulário, a nossa expressão, por Deus. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. Em vez de dizer, eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos e use palavras novas como admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar
e apreciar. Além disso, seja específico. Se alguém falasse com você e repetisse 10 vezes "eu te louvo", você provavelmente pensaria: por que motivo? Você preferiria ouvir 2 elogios específicos a dezenas de generalidades imprecisas? Deus também. É como se alguém chegasse, né, perto de você e falasse: obrigado, 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 obrigado. E aí você poderia pensar: ué, mas obrigado por quê? Não é? Então Deus quer o quê? Ele quer clareza. Se você chega diante dele, né, ele quer saber por que você está chegando, o que você tem a falar. Não simplesmente chegar, né, falar "e aí?", né? Ele vai falar para você: "E aí? O que você quer?", né? Você está ali para quê? Então ele quer que a gente seja específico, né, quando a gente o adora. Outra ideia é fazer uma lista dos diferentes nomes de Deus e concentrar-se neles. Os nomes de Deus não são casuais, eles revelam diferentes aspectos de seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revela progressivamente a Israel, atribuindo novos nomes a si mesmo, e ele nos orienta a louvar seu nome. Deus também quer que nossas reuniões com a comunidade cristã sejam ponderadas. Paulo dedica a isso todo o capítulo 14 de 1 Coríntios e finaliza: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A esse respeito, Deus insiste em que nossos cultos sejam compreensíveis aos não cristãos quando estes estiverem presentes em nossas reuniões de adoração. Paulo observa: se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Está em 1 Coríntios 14:16. Ser cuidadoso ao tratar com os não cristãos que visitam o culto é uma ordem bíblica. Desprezar essa ordem é tanto um ato de desobediência quanto de crueldade. É o 4º agora. Deus se agrada quando nossa adoração é prática. A Bíblia diz: apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Por que o corpo? Por que o Senhor não diz: apresentem o seu espírito? Porque sem o corpo você não pode fazer nada neste planeta. Na eternidade você irá receber um corpo novo, aperfeiçoado e aprimorado, mas enquanto estiver neste mundo, Deus diz: dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem: não poderei participar da reunião desta noite, mas estarei com vocês em espírito. Você sabe o que isso significa? Nada. É inútil. Enquanto você estiver neste mundo, seu espírito só poderá estar onde seu corpo estiver. Se seu corpo não está lá, você também não está. Não sei quem já disse isso, né? O meu espírito está lá com vocês, né? Mas aqui ele fala, e é bem claro, né, que não. Ou seja, o nosso corpo é um sacrifício vivo, né? Depende do nosso corpo, né, estar ali naquela posição, né, se posicionar presencialmente para que nosso espírito esteja. Então, a gente fala, né, que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E nessa hora não tem como a gente falar que o espírito é o mais importante. Por quê? As 3 esferas, elas têm que estar alinhadas. Porque por mais que eu tenha um espírito, mas se meu corpo não estiver ali, né, como que eu vou estar me comportando, não é?
Na adoração, devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente associamos o sacrifício com algo morto, mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo, que você viva por Ele. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é a possibilidade de ele fugir sorrateiramente do altar, o que muitas vezes acontece. Cantamos, ó cristãos, avante, no domingo, e na segunda batemos em retirada e voltamos ao nosso velho modo de vida. No Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, pois profetizavam o sacrifício de seu Filho por nós na cruz. Hoje, Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes: ação de graças, louvor, humildade, arrependimento, oferta em dinheiro, oração, serviço aos outros e ajuda aos necessitados. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia disso e afirmou: eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Um dos custos que a adoração tem para nós é o egocentrismo. Não se pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar a você mesmo. Ao adorar, você deliberadamente muda o foco de atenção, da atenção para Deus. Quando Jesus diz, ame o Senhor de todas as suas forças, ele chama a atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Nem sempre é conveniente ou confortável, e às vezes a adoração é mero ato de força de vontade, um sacrifício voluntário. Adoração passiva é um paradoxo. Quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai de sua cama para adorá-lo, cansado, quando ajuda outros que estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Isso é agradável a Ele. Matt, líder de adoração na Inglaterra, conta como seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais que música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprendessem a adorar de outras maneiras. Ao fim daquele período, Matt escreveu a clássica canção Essência da Adoração. Eu não vou cantar aqui, tá, gente? Mas trarei a ti mais do que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que tens pedido. Tu buscas por algo além das aparências, tu sondas o meu coração. A essência da questão é uma questão do coração. Então aqui ele valoriza, né, a sinceridade, a verdade, a prática, né, da adoração e adoração de forma meditativa, né, que ele quer que a gente dê nome, ele quer que a gente fale, né, com clareza aquilo que tem no nosso coração, né? Então, de forma relacional, que nós possamos, né, ter conversas honestas, práticas, de forma meditativa e de forma sincera, né, com Deus. E cada um vai ter essa particularidade, né, de acordo com a personalidade. Como somos únicos e somos diferentes uns dos outros, né, cada um vai ter uma característica ali peculiar, né, diferente de um para o outro, mas todos serão de forma genuína, né, com o coração. E o autor deixa para nós como tema de reflexão: Deus me quer por inteiro, Ele não quer só parte, né? Versículo para memorizar tem Marcos 12:33. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Então ele fala desse amor, né? Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo.
ele descreve aqui a intensidade, né, que ele colocou em nós emoções e que essa emoção seja usada, né, de forma intensa em adoração a Ele. E se a gente adora a Ele, nós adoramos também a nós e adoramos ao próximo. E isso é mais importante do que realizar sacrifício e oferta. Quando a gente entrega verdadeiramente nosso coração. Ele deixa uma pergunta para meditar. O que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração em particular? E o que farei a respeito? Então aí é para você pensar, né? Se muitas vezes você o adora de forma genuína, né? No seu secreto, de forma genuína em público, né? E o que você pode fazer a respeito desse novo conhecimento aqui, de forma prática, de forma intensa, de forma sincera e de forma meditativa. Então é esse conhecimento que ele nos traz, né, no dia de hoje, no dia 13. Então vamos caminhando, né, mais um dia, entendendo os propósitos dele para nós, conhecendo mais dele, para que a gente possa andar em obediência aqui na terra, para executar o que ele quer para nós e assim a nossa caminhada ser brilhante, né? Porque a gente faz por ele e para ele, não é? Boa noite para vocês, desculpa o horário aí, quase 11 horas da noite, né? E vamos terminando por aqui, amanhã a gente faz mais cedo, hoje eu tive, né, esse imprevisto, mas eu não queria deixar de fazer, então eu falei, vou fazer mesmo que seja mais tarde. Oi, Wanda. Então, finalizando aqui, a gente está fazendo leitura do livro, são 40 dias, hoje a gente está no 13, tá bom? Então, um abraço para vocês, um bom sono e tenham um sono reparador aí nos braços do papai. Um beijo grande, Laiane, e amanhã eu te convido aqui, tá bom? Um beijo, boa noite a todos, fiquem com Deus.